A paz do Senhor, que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, que maravilha, glória a Deus por isso. Hoje nós vamos dar aqui continuidade aos estudos, não é? Que temos tratado. Deus tem colocado as palavras ao meu coração para ministrar nesses últimos dias. Já falamos de muita coisa. Temos falado sobre a verdadeira adoração, sobre a adoração, como Deus quer ser adorado, como Ele deve ser adorado, tudo à luz da Sua palavra. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto que é vital, um assunto vital. E Deus, Ele quer que nós façamos uma avaliação sobre o que temos feito com a vida que Ele nos deu. Eu quero dar aqui início a esse estudo, a esta palavra, com base no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim no versículo 6: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos entender. Deus quer que nós entendamos, façamos uma avaliação sobre a vida. A vida que é o maior dom, o maior presente dado por aquele que é dono dela, pelo Criador, nosso Pai, que nos gerou. Quem nos gerou. É Ele quem nos gerou. E o Senhor nos faz um despertar hoje. O que temos feito com ela, com aquilo que não nos pertence, pertence a Ele. É Ele quem gera a vida. É Ele que também acaba. É Ele que também dá o fim. É Ele que inicia e Ele quem termina. É Ele quem planta e é Ele quem arranca. E temos que fazer uma avaliação. O que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu de mais precioso? A coisa que eu tenho de mais preciosa é a minha vida. A vida que nem a mim pertence, mas pertence a Deus. Portanto, o Senhor me traz para fazer uma avaliação, uma análise, para nós refletirmos sobre o que estamos fazendo com ela. Então, ela é a coisa mais preciosa. O dono da vida é Deus. E Ele dá, Ele tira, Ele planta, Ele arranca. E todos nós nascemos e também todos nós iremos morrer. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, para o sofrimento eterno, para a morte eterna. E Deus está muito preocupado, sempre a preocupação de Deus foi essa. Em que caminho tu estás seguindo? O que tu estás fazendo? Jesus, ele veio trazer à humanidade essa reflexão. As pessoas estavam vivendo de qualquer maneira, vivendo para si mesmo, para os seus prazeres, para os seus desejos, vivendo de forma totalmente despreocupados com a sua alma, que um dia cada um temos que prestar contas com o dono da vida, o que temos feito com ela, com o que Ele tem nos dado de mais precioso. Que caminho você está seguindo? Para que caminho você está indo? E Deus está preocupado, sempre esteve preocupado desde o princípio. Por isso que Jesus se apresentou para trazer a reflexão à humanidade, para trazer a humanidade de volta para Deus, para o caminho correto, para o foco certo, para a direção certa.
Nós temos que seguir a nossa vida em direção ao Pai. Nós temos que voltar para o Pai. Nós temos que nos apresentar novamente ao Pai. Nós temos que seguir, esse é o curso da vida, esse é o sentido da vida. E o Senhor, Ele está hoje nos trazendo a essa reflexão. O que estamos fazendo? Estamos vivendo por quê? Para quem estamos vivendo? Temos que pensar. Para quê? Para quem estou vivendo? O que estou fazendo com essa vida que Deus tem me dado? Que caminho eu tenho trilhado? E Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho. Ei, olhem para mim, eu sou o caminho. Ninguém vai seguir o final dessa... Ninguém vai chegar lá no fim. Sem mim, não vão conseguir. Ninguém entra pela janela, não há atalho. Eu sou o caminho. Os atalhos, tudo é engano. Eu sou a verdade e através de mim não olhem, não escutem. Não adianta se apresentar outros caminhos, porque não vão chegar ao Pai, não vão chegar ao Pai. Eu sou o caminho, olhem para mim, me sigam, vem comigo. Jesus é o caminho, temos que olhar para Ele. Jesus nos traz o sentido da vida, viver para Deus, para a vontade de Deus, não para a minha vontade, não para os meus prazeres, não para as minhas realizações, não para aquilo que eu entendo, que o mundo entende que é a vida. Viver a vida de qualquer maneira, deixar o vento levar, deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. Não, nós vamos prestar contas da nossa vida com Deus, com aquele que nos deu. Ele vai nos chamar e vai prestar contas com o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Deus está preocupado, muito preocupado, com o que estamos fazendo com a nossa vida. O que a humanidade está fazendo, para onde elas estão indo. Estão indo para o abismo, estão indo para o inferno, estão indo para a perdição eterna. E o Senhor está muito preocupado. Deus deu a vida, não para se perder. Não foi para essa a intenção de Deus. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que cada vida que Ele deu retorne para Ele. Cada filho que Ele criou retorne para Ele, para o seu abrigo, para o seu aconchego, para a sua presença. E só há uma maneira de vivermos esta vida, só deveria haver essa maneira de vermos a vida. Era assim que deveríamos viver a vida. Nós nascemos para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus, para seguir o seu caminho. A Bíblia é o caminho. A Bíblia nos relata, nos mostra o caminho, a verdade e a vida através de Jesus. A Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela. Não há como nós trilharmos o caminho de Deus sem ter o conhecimento, sem buscar o conhecimento. Quantas pessoas vivem buscando tanto conhecimento? Estudo de tudo na vida, livros, e faculdades, e doutorado, pós-doutorado, especializações, estudo, mas tá tudo aqui, ó. O sentido da vida tá bem aqui, ó. Aqui está o sentido da vida. Aqui Deus nos revela o que temos que fazer com a nossa vida. É aqui, ó. Seguir a vida sem estudar sobre ela, sem entender sobre ela. Foi através dela que Deus nos revelou Jesus. A vida. Nós temos que viver como Jesus viveu, para o Pai, para fazer a vontade do Pai. Muitas pessoas estão esperando a morte. Muitas pessoas não têm dado valor à vida, até mesmo cristãos, que dizem que, não, se Deus quiser, a hora que Ele quiser, Ele pode me levar. E será que quando você fala assim, você está dando valor à vida?
Ou você já está esperando a morte? Ou você já não tem mais sonhos? Você não tem mais projetos? Ou você não tem se apresentado diante de Deus e dito, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Usa-me, Senhor. Eu quero viver cada minuto, cada segundo. Eu quero viver cada dia que o Senhor me dá na Tua presença, fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. A nossa vida está focada em vidas aqui nessa terra. Nós não vivemos para nós mesmos. Não. Vivemos para Deus, para servir ao próximo. E o sentido daqueles que Deus escolheu, o sentido que Jesus nos deu, é que Ele nos chamou para servir ao Senhor e para trazer as pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, apresentar o sentido da vida. E o sentido da vida é viver como Cristo viveu. Jesus, Ele entregou a própria vida. E como nós não estamos valorizando a vida se o próprio Deus, através do seu Filho, entregou a própria vida? Para que nós venhamos dar valor à vida que Ele nos deu. O seu Filho teve que vir entregar a própria vida para que nós venhamos dar valor a essa vida. Que valor temos dado à vida que Deus tem nos dado? Que sentido temos dado à vida que o Senhor tem nos dado? Se eu não me amar, não amar a minha vida, né? Como é que eu posso amar ao próximo? Como? Não tem sentido. Eu tenho que me amar a minha vida, dar valor à minha vida. Pessoas têm tirado a própria vida porque não têm dado valor à vida. Pessoas que têm ficado depressivas, pessoas que têm adoecido da alma porque perdeu o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro valor da vida. Não há vida sem Cristo. Cristo é a própria vida. Cristo, nós não vivemos mais, né? Diz Paulo, que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim agora. Cristo é a minha vida. Cristo é vida em mim. Cristo é Deus em mim, é a vida de Deus em mim. É a vida que Deus quer que eu viva. Viver para Cristo, viver em Cristo, seguindo a Cristo. É isso que é vida. Vida em abundância, vida que faz sentido, sentido verdadeiro de viver. É viver para Cristo. Vivendo para Cristo, eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. Porque sem Ele, sem Cristo, não tem como eu chegar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus. É Cristo que me revela a verdade da vida, a verdade do sentido da vida. O caminho que me leva a Deus é Jesus Cristo. Ele veio e revelou e tirou a humanidade do engano, da mentira que foi plantada aqui nessa terra, das mentiras que foram criadas e plantadas pelo inimigo nessa terra. Jesus veio e derrubou por terra e disse, eu sou a verdade, me sigam, eu mostro a verdade, eu revelo a verdade da vida, do sentido da vida. Viva para Cristo, viva em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor. Vinde a Cristo, vinde a mim. Ele diz, vinde a mim, todos os que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Viver para Cristo, vivendo em Cristo, vivendo a verdadeira vida, a vida em plenitude, a vida com sentido verdadeiro. Ele é a própria vida, Ele é a vida que nós devemos viver em Cristo e com Cristo.
Vivamos essa vida. Viva essa vida em Cristo. Aceite a verdade. Saia do engano, saia da mentira. Que Deus abra a sua mente, o seu entendimento. Você que já perdeu o sentido de viver. Jesus te apresenta a vida e vida em abundância. Você que já não tem muita motivação de vida. Você muitas vezes até é uma pessoa religiosa, vai à igreja, tem o seu ritual religioso, mas não vive a vida que Cristo realmente te apresenta para viver, que Deus te apresenta através de Cristo para viver. Viva a plenitude de Deus, viva a plenitude da vida que Deus te deu. E só Cristo te mostra como você pode viver uma vida em plenitude, uma vida na verdade, uma vida de alegria, de prazer, de sentido. Só há sentido de viver nessa vida se você viver para Deus, viver com Cristo e em Cristo. E você só consegue fazer isso através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, que ela nos revela. Muitas pessoas conseguem fazer sua oração, conseguem viver uma vida religiosa, mas se você não tiver o conhecimento e o conhecimento dado pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, você não consegue viver uma vida de plenitude, uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida que é a vida que Deus quer que você viva. E não a sua própria vida, não só suas próprias vontades, não se deixando levar pelos desejos da carne, pelos seus próprios anseios, seus próprios sonhos, seus próprios projetos. Entrega ao Senhor a tua vida, teus projetos de vida. Deixa o Senhor agir na sua vida, deixa o Senhor cuidar de você. O dono da vida quer que você viva uma vida plena aqui na terra e uma vida eterna com Ele. Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia e receba esta palavra e receba a vida de Deus, receba plenitude de vida, prazer em viver, alegria de viver, sentido real, o sentido real da vida. Que Deus te abençoe e te dê um lindo dia para você e para a sua família. E receba essa palavra, que ela entre no seu coração e produza o fruto que Deus espera. Fique na paz.